Olá, bom dia a todos. Meu nome é Pedro. O meu orientador é o professor Luiz Garcia, sou aluno de mestrado. E hoje eu vou apresentar para vocês recomendação de algoritmos de redução de ruído com MetaLearning. Minha apresentação vai estar dividida da seguinte forma. Primeiro eu vou falar um pouco sobre AutoML, o que é, quais são os objetivos. Em seguida eu vou entrar em MetaLearning, que é o que eu utilizo. Vou falar o que seria o problema de seleção de algoritmos e o que seriam os meta-features, bem por alto. Vou falar um pouco sobre a revisão sistemática que eu realizei e também vou entrar na proposta e nos resultados que eu obtive até agora. Por fim, vou finalizar com os próximos passos. Bem, o que é AutoML? AutoML é uma abreviação de Automated Machine Learning. Um AutoML ele busca facilitar a implementação de técnicas de Machine Learning. Isso porque normalmente, para você implementar essas técnicas, você precisa de especialistas, ou seja, pessoas que entendem bastante do assunto para dizer quais são os processos que você deverá implementar, né, para obter resultados bons. Atualmente, sistemas de AutoML já estão sendo oferecidos por grandes empresas, como por exemplo Google, Amazon, Microsoft, IBM. Basicamente quase todas as empresas que oferecem sistemas em nuvens já estão oferecendo seu próprio sistema de AutoML para que facilite a implementação de aprendizagem de máquina, né, para as empresas. Qual seria exatamente o objetivo de um AutoML? O AutoML tenta encontrar de forma automática o melhor pipeline de Machine Learning. Um pipeline ele é composto pelo pré-processamento, a seleção de modelo e análise de resultados, basicamente. A gente pode dizer que seriam só isso. Onde que na etapa de pré-processamento estão a seleção de características, tratar os dados faltantes, aplicar técnicas de redução de ruído, foco desse trabalho, aplicar técnicas de balancear a base. Na etapa de seleção do modelo, você primeiro tem que escolher o algoritmo de Machine Learning que você pretende usar. Em seguida, você tenta aprimorar esse algoritmo com hiperparâmetros, né? Que seriam as configurações desse algoritmo. Ou também poderia ser, caso você esteja trabalhando com redes neurais, por exemplo, buscar qual arquitetura se encaixa melhor, quantas camadas você estaria utilizando para resolver esse problema, coisas do tipo. E na análise de resultados seriam coisas como análise gráfica, criação de relatórios, e assim por diante. Um AutoML completo tentaria otimizar todas essas etapas. No nosso caso aqui, no meu caso na verdade, eu tento só otimizar uma etapa pequena que seria o pré-processamento. Eu estou trabalhando no pré-processamento. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre MetaLearning para vocês. Para falar sobre MetaLearning, eu tenho que começar com o problema de seleção de algoritmos, proposto por Rice em 76. Que ele basicamente busca encontrar o melhor algoritmo em um conjunto de algoritmos A. E ele funciona da seguinte forma. A partir de um espaço P, você vai extrair algumas características desse espaço. E essas características, elas vão ser, a gente chama de features, elas vão ser utilizadas para mapear um algoritmo A. Então, você acha uma forma de mapear as características que você extraiu para o algoritmo A. Esse algoritmo ele será mapeado por uma métrica de performance. E essa métrica de performance é o que a gente utiliza para fazer a seleção dos algoritmos. A gente tenta sempre encontrar qual que vai performar melhor a partir dessa métrica. Esse problema ele foi expandido para o conceito de MetaLearning por Smith e Miles. E para isso ele separou o processo em 3 fases. A fase 1 ela é muito parecida com o que a gente viu do Rice. Porém, a gente vê aqui que existe uma criação de um metadado, um conjunto de metadados. Então, a partir do problema de instâncias, a gente aplica algoritmos. Nesses algoritmos, a gente extrai as performances obtidas por ele e armazena isso em um conjunto. Esses conjuntos são armazenados junto com as características que a gente extrai do próprio problema. Com a junção das características e dos resultados, a gente cria um conjunto chamado metadados. Os metadados a gente utiliza para aplicar regras empíricas na segunda fase
Essas regras empíricas, que podem ser, inclusive, algoritmos de machine learning que geram uma classificação, um ranqueamento, é, é, ele é utilizado para fazer a seleção do algoritmo, uma seleção de forma automática. Além disso, na terceira fase, a gente tem uma etapa meio que de ajustes e feedback para melhorar o desempenho de todo o sistema. Bem, e falei aqui bastante nesse processo sobre meta-features. O que são as features? As features são características que a gente extrai dos dados e elas normalmente existem algumas características padrões que a gente consegue extrair e elas são divididas em alguns grupos, como o simples, que são medidas extraídas facilmente dos dados, como por exemplo número de classes ou número de atributos. Os estatísticos, que são dados estatísticos, como médias de atributos ou correlações entre eles. De informação elas normalmente são baseadas na área de teoria da informação, como entropia. Baseados em modelo, esses que são a partir de modelos básicos como KNN ou a árvore de decisões, você extrai algumas características desse modelo para ter mais informações sobre os dados. Você cria features dessa forma. O landmark é parecido com o modelo, só que ao invés de você extrair características do modelo, você usa a performance do modelo mais simples que você utilizou. E os outros são os que não se enquadram nos outros 5 grupos. É basicamente isso. Não tem muito uma forma de simplificar esse outro grupo. Bem, agora eu vou falar para vocês sobre o processo de revisão sistemática que eu realizei. Todo o processo de revisão sistemática que eu fiz, ele foi tomado como base em um artigo já explicado de Keystroke Dynamics, que foi uma revisão sistemática em Keystroke Dynamics. Bem, para fazer essa revisão, eu utilizei 4 bases diferentes de artigos: o Scopus, o ACN, o IEEE e o Web of Science. E essas aqui são as quantidades de artigos que eu encontrei em cada uma delas. Para encontrar esses artigos, eu utilizei a seguinte string de busca, né? E a minha ideia era basicamente ligar meta-features, meta-learning com pré-processamento, feature selection, tratamento de ruído, instance selections e missing value, essas coisas para eu gerar mais informações, filtrar bem. Todos os artigos que eu encontrei aqui, eles foram importados no Mendeley. E após filtrar os artigos repetidos, foram obtidos um total de 430 artigos. Em seguida foi aplicado um outro filtro com relação às datas, que eu só queria ter artigos mais recentes. E a data escolhida foi a partir de 2014, gerando um total de 290 artigos. Então a maioria dos artigos eles já estavam enquadrados nesse período. Desses 290 artigos foi realizada uma leitura dos abstracts, e dos quais foram selecionados 97. Dos 97, 7 eram surveys e 30 foram julgados como mais relevantes e foi realizada a leitura completa. Nos outros, só foi realizada a leitura da introdução e conclusão. Aqui está um gráfico da quantidade de publicações por ano obtidas pela string. Como você pode ver, a partir de 2014 a quantidade foi aumentando consideravelmente todos os anos, e hoje em dia muitas publicações. 2021 aqui, quando eu realizei, ainda era começo do ano, então não tinha ainda muitos artigos. Para avaliar cada um desses artigos, dos 30 artigos selecionados, foram realizadas 13 questões. Não vou passar uma por uma, mas elas foram utilizadas para ver a qualidade de cada um artigo, ter uma forma mais quantitativa da qualidade.
E aqui estão alguns resultados. A gente viu que, só, por exemplo, só um obteve nota 1, que era a máxima em todos os artigos. Dois obtiveram 11, duas obtiveram 10 e assim por diante. Também a gente, para ver por onde, quais eram os dados que menos eram respondidos, foi vista qual questão obteve mais 1 ou 0, né? Obteve mais nota 1 ou menos. E a sexta, vamos ver qual era a sexta, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vê que é muito raro encontrar artigos que comparam, por exemplo, um com o outro e assim por diante. Então a gente consegue ver onde que está faltando mais estudos na área. Também, além disso, foram feitas algumas anotações para extrair mais informações, como, por exemplo, quais eram os tipos de pré-processamento mais utilizados. A gente conseguiu ver que Feature Selection é o assunto mais utilizado, mais pesquisado de pré-processamento com MetaFeatures. Também não foi possível, infelizmente não foi possível perceber quais eram os metafeatures mais utilizados, não tem muito um padrão disso, mas os mais comuns seriam entropia, número de classe, número de instância, skewness. E também que árvore de decisão e KNN eram os algoritmos mais utilizados de machine learning no processo. Bem, aqui agora eu vou apresentar a proposta do modelo que eu fiz. Então, basicamente, a partir de um conjunto de conjuntos de dados, foram extraídas as metafeatures dos dados e o resultado dos algoritmos. Esses resultados eles geraram os metadados. Se você está achando semelhança entre o modelo proposto pelo Smith e Miles, é para ser igual, ele é muito baseado nele mesmo. A gente gera os metadados a partir dos features e do resultado dos algoritmos. E a partir daqui a gente gera um modelo de meta-learning. Esse modelo de meta-learning, ele foi escolhido um modelo de ranking. Então, a partir do algoritmo de ranking utilizado, é gerada uma lista ordenada como a recomendação, a lista dos algoritmos de ruído encontrado. Bem, e um pouco mais de detalhes sobre isso. Eu extraí para o projeto, eu utilizei 273 conjuntos de dados. Destes, a partir de cada um deles, eu gerei de forma artificial um conjunto de dados com 5% de ruído, 10% de ruído, 20% de ruído, 40% de ruído, de forma aleatória. E para evitar tendências nessa forma aleatória, para cada porcentagem dessas foram gerados 10 exemplos de cada conjunto de dados. Então, no total, foram mais de 14 mil conjuntos de dados analisados. Os algoritmos de filtros de ruídos utilizados foram o Dynamic CV, o RARF, o GE e o RBoost. E de cada conjunto de dados foram extraídos 73 metafeatures extraídos pela ferramenta PyMFE. Essas 73 metafeatures, elas são da classe de simples, estatístico, informação, modelo e landmarking. Não foram utilizados nenhum do grupo dos outros. E foram utilizados como comparação 3 algoritmos de ranqueamento: o PCT, o Random Forest e o KNN. O KNN e o Random Forest, eles são algoritmos de regressão que foram adaptados para realizar o ranqueamento. E como resultado, o Random Forest ele obteve os melhores resultados, fazendo uma análise do Spearman Rank Correlation. Ele teve 39% de correlação. Ele conseguiu classificar o melhor algoritmo em 51% das vezes, então melhor do que uma forma aleatória. E o algoritmo estaria no top 2, entre o melhor ou o segundo melhor, em 70% das vezes de acurácia. Como
próximos passos, pretendo fazer uma seleção de características nos meta-features para ver se eu consigo melhorar ainda os resultados. Fazer testes maiores, obter mais testes de algoritmos de classificação e expandir esse processo para outros tipos de pré-processamento, como balanceamento dos dados e missing values. Aqui estão algumas referências e muito obrigado.